E aí galera, suavidade? Bom, uma das coisas que acompanha a vida do professor, sem dúvida, são os estudos. A gente está toda hora estudando. Existem diversas maneiras de estudar, mas a leitura, sem dúvida, é uma das formas mais comuns que a gente tem para realizar os nossos estudos. Nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês um pouquinho como que eu faço as minhas leituras, algumas técnicas que eu utilizo que podem ajudar na hora de estudar por meio dos livros, dos textos, dos artigos. Então, bora trocar uma ideia? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dani Ideias. Meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui no canal a gente conversa um pouquinho sobre política, sociedade, educação. Se você entende que esses são assuntos importantes, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o like nesse vídeo e você pode me ajudar financeiramente na nossa campanha no Apoia-se. O link está passando aqui embaixo, eu também vou deixar ele linkado aqui no card. Lá você pode contribuir com um valor que você bem entender. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Pois é, galera, a leitura é uma das formas mais antigas que a gente tem para passar conhecimento, para adquirir conhecimento. Ela, sem dúvida, ela aprimora muito a nossa forma de enxergar o mundo. Quem tem o hábito da leitura, sem dúvida, percebe isso. Acontece que nem sempre é fácil compreender textos, nem sempre é fácil alcançar o conhecimento por meio da leitura. É, de fato, uma atividade que muitas vezes exige certos esforços. Então, aqui nesse vídeo eu quero passar algumas dicas de como que eu faço para aproveitar melhor as minhas leituras. É lógico que nem sempre isso vai funcionar para todo mundo, mas funciona para mim e pode ser que ajude a você também aí que talvez tenha dificuldade de aprender lendo ou enfim, quer aprimorar o seu hábito de leitura. A primeira coisa que é importante entender é que a leitura ela é uma experiência ativa. Você precisa se esforçar para que ela aconteça, ela não vai acontecer do nada. Você parar e ficar olhando assim para um livro, não vai acontecer. Ou você parar e ficar só passando o olho pelas letras, também não vai fazer com que a coisa aconteça. É necessário que você gaste energia nessa atividade. Ao contrário, por exemplo, do vídeo ou até mesmo do áudio, que até tem como você deixar rolando sem prestar muita atenção e ainda pegar alguma informação ou outra, na leitura isso não é tão possível. Essa é uma atividade que precisa que você gaste sua energia para que ela aconteça de maneira proveitosa. Para você poder aproveitar da leitura, você precisa de concentração. Não adianta você querer fazer uma leitura ao mesmo tempo que está fazendo outras coisas, pelo menos para mim não funciona. É muito fácil você perder o foco e esquecer do que estava lendo, então concentração é fundamental. Quando eu vou fazer as leituras que eu preciso, seja para preparar aula, para estudar um vídeo, para organizar um artigo, o que seja, quando eu vou estudar por meio da leitura, eu deixo o celular de lado, deixo o computador de lado, ou caso a leitura seja no computador, desligo todas as redes sociais que tem no computador. A ideia é focar naquilo que você está fazendo, é focar na leitura. Tem que concentrar. Tem gente aí que coloca música para ajudar a estudar, não vou dizer que não funciona, mas para mim não funciona. Até porque eu acabo prestando mais atenção na música do que na leitura muitas vezes. Então, uma dica que eu dou é tire tudo ao seu redor e deixe somente a leitura para você poder se concentrar. Uma técnica que também é muito simples e que para mim, pelo menos desde que eu entrei na universidade, começou a fazer parte de todos os meus estudos por meio da leitura, foi criar o hábito de estar sempre com um lápis, uma lapiseira na mão para anotar enquanto você lê. Eu faço mais ou menos o seguinte esquema. Frases que eu entendo que são importantes, eu grifo embaixo. Palavras que eu vejo que são centrais no texto, eu costumo circular. E por fim, eu sempre coloco no espacinho assim do lado do texto alguma anotação que resuma aquele parágrafo, ou um insight, ou mesmo uma palavra que eu não compreendi, faço uma anotação do que ela significa. Anotar durante o texto, eu acredito que é uma técnica que funciona muito bem para você aprender melhor aquele texto, compreender melhor aquele texto. Depois que eu faço essa primeira leitura com os grifos, com os círculos, com as anotações, eu procuro refazer a leitura. Sim, não vai ser só em uma leitura que você vai compreender a maior parte dos textos que você vai ler, ainda mais se forem textos complexos, né? Quantas vezes, principalmente no começo da faculdade, eu pegava um texto, lia um parágrafo e falava, meu Deus, eu não entendi nada. Olha lá, uma frase, e vou ter que começar de novo. Enfim, dificilmente a gente vai aprender o que a gente está estudando numa primeira leitura apenas. É sempre necessário reler os textos, né? É sempre importante você entender que não vai ser só numa primeira leitura que você vai compreender tudo que você quer compreender. Então tem que estar disposto a ler mais de uma vez aquilo que você teoricamente já leu. Eu, nessa segunda leitura,
costumo fazer o seguinte, eu deixo o meu texto aberto, lá com as minhas anotações, meus grifos e tudo mais, e do outro lado uma página em branco, pode ser no caderno, pode ser no computador, aquilo que você preferir. E faço o seguinte, vou relendo aquilo que eu já li. É claro que nessa leitura vai ser um pouquinho mais dinâmica, porque eu já dei uma lida, já tenho uma ideia do que aconteceu, mas vou reler aquilo. E aquilo que está grifado ou partes que eu percebi que são importantes, eu não tinha grifado antes, coisas do gênero, eu vou passar para esse papel em branco, fazer um fichamento dessas informações. Tem duas formas que eu utilizo para passar essas informações para esse papel em branco. Ou eu copio integralmente aquele texto que eu achei importante, né? Integralmente mesmo, palavra por palavra, ou então eu reescrevo com as minhas palavras, que é uma atividade legal também para você ver se você entendeu mesmo ou não. É muito bacana fazer isso. E sempre ao final procuro colocar de qual página eu retirei aquelas informações. Isso aí vai facilitar muito para a terceira etapa que eu coloco assim nas minhas leituras, que é escrever a respeito daquilo que você leu. Então depois que você fez uma primeira leitura grifando, anotando, circulando, você faz uma segunda leitura onde você vai fichar esse texto, retirando dele as principais informações que você encontrou. E no terceiro momento, você mesmo vai escrever um texto a respeito dessas informações, com as suas palavras, mas também utilizando daquilo que você extraiu do texto, às vezes fazendo citações e coisas do gênero. É uma forma de você treinar ao máximo, no meu entender, a sua capacidade de compreensão do texto. Numa primeira leitura, você vai circular, destacar, grifar aquilo que você acha mais importante. Numa segunda leitura, você vai passar isso para um outro papel, muitas vezes colocando com as suas próprias palavras, e num último momento você vai escrever com suas próprias palavras a respeito das ideias que você extraiu do texto. Essas são as técnicas que eu utilizo, como eu disse, não necessariamente vai funcionar para todo mundo, mas foi uma técnica que eu desenvolvi ao longo dos meus estudos, da minha carreira de professor, de pesquisador, e que para mim funciona muito bem. É claro que isso não significa que eu vou extrair todo o conteúdo daquele texto. A todo momento eu estou voltando para os textos que eu já li, eu acredito que isso é inevitável, todo mundo que estuda a todo momento volta para aqueles seus estudos, mas é uma forma sim de você conseguir reter melhor esse conhecimento. Eu espero que funcione para você, espero que essa dica ajude vocês também. Bom galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse no começo, se você gostou, espero que você deixe aquele like, se inscreva no canal. Se você tem a intenção de me apoiar financeiramente, o link do Apoia está passando aqui, tem aqui em cima também, tem na descrição. Qualquer valor que você puder contribuir já me ajuda muito e faz com que eu continue produzindo aqui pelo YouTube. Beleza? Se você tem dúvidas, sugestões, críticas, peço que deixe no comentário. Vamos conversando e se educando em conjunto. Beleza? Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!